quando a gente recebe essa missão, a gente recebe esse contato ainda no mundo espiritual, e a gente chega e olha para esse filho e mostra, ensina a esse filho que ele pode dar conta de algumas demandas sozinho, a gente vai se libertando desse processo de entender que eles, em todos os passos da vida deles, em todas as decisões da vida deles, eles vão precisar de nós. E aquela questão do sentimento de culpa, que ela é limitante, ela vai fazer com que eu paralise diante desse outro. E se eu paraliso, a minha condição de mãe, de mulher, de ser humano, de espírito, ela perde. Ela perde porque eu vou passar a ser uma pessoa reagente diante desse outro. Então, um exemplo, o filho acorda, eu preparei aquela mesa, aquele café da manhã dentro das minhas condições, e eu fiz aquele leitinho, eu fiz aquele café, aquele pãozinho ali com manteiga, mas ele chega nem olha na minha cara. Ele chega nem mal me dar bom dia. E eu estou totalmente dependente dessa relação. E aí, quando isso acontece, o meu dia simplesmente ele deixa de existir. Então, eu vou culpar meu filho porque ele é rebelde, eu vou dizer que não eduquei direito, eu vou dizer que meu filho não é o filho certo para mim. E a gente entende que se um dos atributos divinos é a perfeição, então, na obra divina, que somos nós também, não existe erros. Então, o endereço está certíssimo. Aquela cegonha entregou esse filho exatamente onde deveria entregar. Então, é tarefa nossa aprender a trabalhar com ele. É tarefa nossa dar a independência dele. Quando eu falo sobre pais perfeitos, que não existem, mas quando eu falo sobre pais perfeitos e filhos perfeitos, eu mostro que, sabe quem é aquele pai inesquecível? Sabe quem é aquela mãe inesquecível? É exatamente aqueles que conseguem aprender a dar ao filho as responsabilidades que cabem a eles, para que eles se tornem independentes o quanto antes. E não aqueles pais que protegem tanto, que dão tudo, que acreditam que são responsáveis pela felicidade deles e que simplesmente sufocam esse filho. Essa relação nem vai ser boa para o filho, nem vai ser boa para a mãe, porque eu vou deixar de viver a minha vida, eu vou deixar de escutar a música que eu gosto, eu vou deixar de ler aquele livro, eu vou deixar de tomar aquele banho um pouco mais demorado, claro que com a consciência ambiental, um pouco mais demorado, porque meu filho está esperando, porque eu tenho que fazer, arrumar a farda, ou eu tenho que ajudá-lo a estudar, ou isso, aquilo, ou isso, aquilo. É sempre o filho. E você, mãe? Por que você está se sentindo tão angustiada nesse momento? É porque você está abraçando o peso que não cabe a você abraçar. É muito para você. Não tenha medo de dizer que é muito para você. Não tenha medo de pedir ajuda diante de uma situação dessa, porque se você quebra, aí a família quebra também. Já ouviu dizer que a mulher geralmente ela dá conta de tudo, ela gerencia tudo. Então, tirando um pouquinho dessa pretensão, porque pode ter algum papai aqui que domina essa relação e ele vai se sentir excluído desse processo, eu peço até desculpa, mas é preciso entender que esse autoencontro, e o Rossandro Klingen, um amigo querido, fala muito bem, conversa muito bem sobre isso, então eu preciso exercer esse autoencontro, me enxergar enquanto ser humano, me trabalhar para que eu esteja inteira, porque só a partir daí é que eu consigo ter uma atuação positiva e assertiva na vida desse outro. Percebe? Se eu me permito desconectar com o meu eu,
eu volto àquela história do zumbi, não é? Eu deixo de ser eu sou uma morta-viva, vivendo uma relação desgastante, uma relação que adoece, uma relação que cria um ambiente obsessivo, porque eu não tenho a capacidade de, perdão pela fala, mas eu não tenho a capacidade de parar, reconhecer que eu preciso refletir, nem que seja através de uma terapia, através da busca de um terapeuta, de um psicanalista, de um psicólogo. Então, eu preciso parar, e se eu não consigo fazer sozinha, eu tenho que buscar essa ajuda profissional pelo meu bem. Não é? Como eu posso me permitir chegar até a velhice não estando bem em função de um outro? Eu não estou crescendo. Esse sacrifício não é pedido por Deus a nós. Ele nos pede para cuidar de um filho, mas ele não nos pede para deixarmos de viver, deixarmos de crescer, de evoluir por conta desse filho. E é exatamente o contrário, porque é nesse atritar diário das nossas relações familiares que nós mais crescemos. Quando a gente fala em evolução, na questão científica, a gente entende que enquanto está tudo normalzinho, tudo se encaixando, nada evolui. Então é preciso que haja um tsunami, é preciso que algo tire todo mundo da zona de conforto para que aquele lixo que estava ali onde a gente pisa, aquela água parece cristalina, mas quando a gente pisa no fundo daquele lago, aquele lodo sobe. Esse lodo é necessário. Mas eu não posso pisar na água, deixar o lodo subir e correr dele, porque eu não quero encará-lo de frente. Eu preciso encarar, porque esse é o meu eu. E eu preciso entender, enquanto espírito, que no meu eu tem coisas a serem trabalhadas ainda, porque eu não cheguei à condição de um espírito crístico como Jesus, governador do nosso planeta. Posso chegar um dia, vou chegar um dia, porque nós fomos criados para a evolução. Mas enquanto eu não chego nesse patamar, e assim, não será nessa encarnação, nenhum de nós, não estamos na condição ainda de chegarmos a esse patamar, então eu preciso olhar para o meu eu, encarar esse eu e dizer assim, eu preciso trabalhar isso eu já consigo, isso eu não consigo ainda, espera um pouco, e isso é urgente.